Questão 33. É entidade da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica do ente federado para executar atividades típicas da administração pública. Tá. Pessoal, essa é uma questão que vai exigir do candidato conhecimento sobre as espécies de pessoas, espécies de entes que integram a administração pública indireta, tá? Então o enunciado ele nos trouxe algumas características. Ele quer saber do candidato quais pessoas se enquadram dessas características. Vamos ver quais são. Ele disse aqui que na alternativa A, que seria a autarquia, na alternativa B, fundação pública, alternativa C, empresa pública e alternativa D, organização social. Tá. Pessoal, vamos destrinchar o enunciado para a gente melhor se adequar aqui em qual seria a pessoa jurídica em questão. Ó, ele está dizendo que a entidade da administração pública indireta com personalidade jurídica de direito público. Então é importante destacar. Nos últimos exercícios, eu falei para vocês que tem pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta que são tanto de direito público quanto de direito privado. Aqui está se referindo ao direito público. Criada por lei específica do ente federativo para executar atividades típicas da administração. Então, o que o exercício nos quer dizer? Ele traz algumas características para a gente enquadrar aqui, tá? Por ser pessoa jurídica de direito público, dentro aqui a gente consegue vislumbrar algumas características de pessoa de direito público criada por lei específica por ente federativo para executar atividades típicas da administração pública. Pessoal, a pessoa jurídica que ele está se referindo aqui é nitidamente a autarquia. O que seria a autarquia? A autarquia é aquela pessoa jurídica que a administração direta, ou seja, os entes federados, União, estados, municípios, Distrito Federal, criam com a finalidade de executar uma função típica da administração pública, mas de forma especializada. Ah, mas por que ele não executa diretamente? Justamente por esse caráter especial. Eu crio toda uma estrutura com autonomia para ele executar uma função com muito mais precisão, com muito mais técnica que seria se a administração a executasse diretamente. Tá? Então um exemplo desse aqui seria, por exemplo, o IBAMA. O que seria o IBAMA? Por que o IBAMA é autarquia? O IBAMA é uma autarquia, pessoal, porque ele é uma pessoa jurídica de direito público, tá? É criado por uma lei específica e ela tem por finalidade executar uma função típica da administração pública, tá? Então, todas aquelas funções de caráter ambiental, todo aquele papel pertinente que o IBAMA executa, não é o IBAMA que executa, que teria essa finalidade exclusivamente, é o Estado que tem essa finalidade, são os entes federados. A Constituição diz que eles têm que ter essa função. Mas o que a União analisou? A União falou, ó, é tão pertinente essa função, é tão necessária e é tão complexa, que eu vou criar uma pessoa jurídica específica para isso, para executar essa função típica da administração de forma especializada. Então, eu crio uma autarquia, que seria o IBAMA, ok? Então, de acordo com as características trazidas no exemplo, a gente conclui que seria a alternativa A, qual seja a autarquia. Vamos ver a resposta. Alternativa A, pois autarquia é toda entidade de direito público com personalidade jurídica e patrimônios próprios destinada à execução de atividades destacadas da administração direta. Ou seja, é a pessoa jurídica de direito público criada por lei e com capacidade de autoadministração que visa ao desempenho de serviço público
descentralizado mediante controle administrativo. Então aqui, nessa resposta, a gente já traz duas características que a gente viu anteriormente, tá? Qual que é? Desempenhar serviço público descentralizado, ou seja, a autarquia, pessoal, é fruto da descentralização. Sempre quando eu falo em autarquia, o que gerou essa autarquia foi a descentralização. A autarquia é fruto da descentralização. E por isso, a autarquia, por ela ser fruto da descentralização, a relação dela com a administração pública direta, com o ente federado, é de controle e, acrescenta aqui, de fiscalização, tá? Então a relação aqui, trazendo a resposta bem completa para contribuir com vocês, a relação entre a autarquia e o ente federado não é uma relação de subordinação, de hierarquia. O ente não manda na autarquia, tá? O ente, ele vai ter uma participação em cima dessa autarquia, uma participação basicamente de fiscalizar, ou seja, a União vai fiscalizar a atuação do IBAMA. Não só isso, vai exercer um controle muitas das vezes da conveniência, da legalidade. Então, mas não é uma relação hierarquizada. Ela é uma relação ali meramente de fiscalização e controle, tá bom? Então, por isso, a gente chega na conclusão que a alternativa seria a alternativa A autarquia.